Meus amores, você quer ser o residente agora em 2018? Então eu trouxe uma questão comentada para você que quer ser um residente. Então eu trouxe o conteúdo genérico da residência. Essa questão é o conteúdo comum a todas as residências de enfermagem, que não seja o conteúdo específico da residência que você vai escolher. Então, essas residências, no seu conteúdo genérico, eles cobram muito epidemiologia em saúde. Então, cobra muito cálculo de taxas de letalidade e mortalidade, por exemplo. E eu trouxe uma questão para vocês aqui sobre letalidade. Então, vamos lá. A letalidade de uma determinada doença em um município de pequeno porte foi de 20% no ano de 2013. Sabendo-se que a população geral é de 10 mil habitantes e o percentual de óbitos por essa doença foi de 1%, qual o número de casos dessa doença ocorridos em 2013? Então, o aluno se depara com esse tipo de questão na prova e se desespera. Porque é questão de cálculo, mas é cálculo simples, gente, regra de 3 simples. Então, vamos pausadamente observar quais são as informações que ele está me dando. O que é letalidade? A letalidade ela vai avaliar o poder de morte de determinada doença levar ao óbito. Então, como é que é medida a letalidade? Então, a letalidade, ela é o número de óbitos, tá? Óbitos por determinada doença, por aquela doença, por doença, dividido pelo número total de pessoas doentes dessa mesma doença. O número total de doentes. É claro que a letalidade ela vai ser levada em consideração um município, ou seja, uma localização e também um determinado ano. Então, a letalidade é justamente isso. Letalidade é o número de óbitos por determinada doença dividido pelo número total de doentes. Então, vamos prosseguir lá na questão e vamos para o que ele quer. A questão pergunta qual o número de casos dessa doença ocorrido em 2013, nesse ano. Então, ele quer isso aqui, ele quer o número total de casos da doença, ele quer o número de casos da doença. Então, o que ele me dá de informação? Que a letalidade nesse município, nesse ano, foi de 20%. Então, a letalidade é de 20%. Igual a gente quer esse número total de doentes, não é isso? Então, esse número total de doentes eu vou chamar de X para ficar mais fácil. E ele me diz que a população geral é de 10 mil habitantes e que o percentual de óbitos é de 1%. Ou seja, 1% de 10 mil habitantes morreu por essa doença. Então, o que ele me dá aqui? 1% de 10 mil habitantes. Olha só como vai ficar fácil. Dividido por X. Então, eu vou apagar aqui para a gente ficar mais limpo, a gente entender melhor, que agora vai ficar fácil o cálculo, tá? Então, a gente já chamou o número total de casos da doença de X. E agora é regra de 3 simples. Então, vamos cortar o 0 com 0, vamos cortar aqui também 0 com 0, 0 com 0. Então, fazendo regra de 3 simples, a gente cruza e vai dizer que X é igual a 10 vezes 100, ou seja, 10 vezes 100 dividido por 2. Então, o número total da doença, é 1000 dividido por 2. E 1000 dividido por 2 é quanto? 500. Então, esse é o nosso resultado. Então, o nosso número de casos da doença ocorridas nesse município, nesse ano, é X é igual a 500. Simples. Então, vamos lá ver as alternativas. Ele diz que na alternativa A é 2.000. A B, 1.000. A C, 500. A D, 200. Então, e a E, 100. Então, a gente já sabe que a nossa alternativa correta é letra C. Então, quando você se deparar com esse tipo de questão que requer cálculo, veja as informações, pense na fórmula lá, o que a letalidade vai avaliar, que você vai conseguir responder com tranquilidade. Então, é isso e a gente se vê na próxima aula.